Olá, meus amores. Bem, estamos iniciando então mais uma aula de biologia para o 8º ano. Na semana passada, nós começamos a trabalhar o módulo 11, que trabalha justamente o sistema locomotor, os ossos. E nesta semana nós daremos continuidade a este conteúdo. Esta então é a aula 3, sobre o sistema locomotor, ossos. E eu sou a professora Margot. Bem, na aula anterior, na aula 2, nós falamos um pouquinho sobre a questão das partes que nós podemos identificar em um osso. Então, nós podemos pegar um osso, por exemplo, e dividi-lo em epífase e diáfase. Lembram disso? Onde nós colocamos que a epífase seriam as extremidades do osso e a diáfase o corpo do osso, aquela parte do meio, que ela acaba sendo mais rígida, mais dura, né? E a epífase, que é a extremidade, ela acaba sendo mais molinha, mais maleável. Ela tem uma textura diferente do corpo do osso. Lembra que a gente colocou essa divisão, fizemos inclusive um desenho falando sobre isso. Falamos também sobre a questão da diferença entre esse tecido que constitui esse osso. Temos um tecido esponjoso, um tecido mais compacto, onde no tecido esponjoso a gente vai identificar a presença de cavidades, de algumas lacunas presentes ali naquele osso. Muito fácil de identificar nas extremidades do osso, né? Naquela região da epífase. E aí comentei inclusive para vocês observarem isso, por exemplo, quando estiverem comendo uma coxa de frango em casa. Enquanto que aquele tecido que é mais compacto, que em geral a gente encontra ali no corpo do osso, naquela parte da diáfase, ele é mais duro, ele é mais resistente. Nós não encontramos lacunas naquela região. Então, aquela região ela tem uma consistência, uma textura diferente. Esse osso mais compacto tem uma textura diferente desse osso esponjoso. Justamente porque, como não vai ter essas lacunas, ele acaba sendo mais rígido, mais duro. Tá? Então, vai ter essa diferença aí entre esse tecido, esse osso compacto, e esse tecido ósseo esponjoso, certo? Então, isso é só para a gente poder lembrar um pouquinho do que a gente comentou na aula passada. Agora, a gente dá continuidade a esse conteúdo falando um pouquinho sobre essa constituição do osso ainda. Falamos também na aula passada que esse osso ele é vascularizado, lembra disso, né? Então, nós temos vasos passando por esse osso. Ele é vascularizado, nós vamos ter ele é inervado, então a gente tem a presença de nervos passando também nesse osso. Então o osso ele sangra, o osso, se houver uma fratura, um machucado, você vai sentir dor no osso também por conta desses nervos. Então nós temos todo um sistema ali muito interessante passando por esses ossos, certo? E dando continuidade, então, a gente pode dizer, portanto, que esses ossos, ele poderia ser dividido, então, na sua constituição. A gente vai ter, na sua constituição, a presença de células especializadas e a presença de uma matriz óssea, sendo que essa matriz óssea é uma matriz extracelular calcificada, que ela vai ser calcificada, que ela vai depois dar uma certa rigidez para este osso. E essa matriz óssea, ela é constituída por substâncias inorgânicas ou substâncias orgânicas. Então nós temos essas duas constituições dessa matriz óssea, que constitui então esse osso. Sendo que nas substâncias inorgânicas que fazem parte dessa matriz óssea, nós vamos ter o cálcio, o fosfato, o potássio, o magnésio, o bicarbonato, entre outros. Esses os principais, a gente pode até encontrar outros sais, mas esses os principais, por exemplo. E
A gente até comentou na aula passada, lembra que a maior parte da constituição do osso é do cálcio. Os sais de cálcio que a gente vai encontrar muito presente ali. Mas vejam, nós temos outras substâncias inorgânicas também presentes nesse osso e que são fundamentais, né, para que ele possa ter resistência, para que possa ter essa consistência, para que possa ter uma dureza. E aqui, todo esse conjunto de substâncias inorgânicas correspondem a aproximadamente 65% do peso seco desse osso. Então, é uma boa quantidade, mais da metade da constituição desse osso é de substâncias inorgânicas. Então, é algo bem interessante para a gente poder avaliar. Agora, vejam, aqui estão em destaque o cálcio e o fosfato. Destas substâncias inorgânicas, o cálcio e o fosfato são os que estão em maior quantidade na constituição deste osso. E eles, em conjunto, o cálcio e o fosfato juntos, eu coloquei aqui um destaque em vermelho e aqui coloquei um asterisco embaixo para que vocês possam registrar no caderno de vocês. Eles em conjunto, eles vão formar os cristais de hidroxiapatita, né? Então, esses cristais de hidroxiapatita, eles aqui vão conferir a dureza, a resistência, a rigidez, na verdade. Então, a dureza, a rigidez do osso, ela é constituída, ela se dá justamente por conta dessa formação dos cristais de hidroxiapatita que se dão por conta desse conjunto, desta ligação entre o cálcio e o fosfato, tá? Então, super interessante para a gente poder saber disso. E já na parte orgânica dessa matriz óssea, a gente vai ter o colágeno. Lembra que na aula passada a gente comentou do colágeno? Que ele é responsável por dar flexibilidade, né? Ele vai dar uma certa flexibilidade para esse osso, justamente para que o osso não quebre com facilidade. Então, se nós não tivéssemos a presença do colágeno, facilmente qualquer pequena pancada no osso já iria ocorrer uma fratura, esse osso acabaria quebrando. Mas como nós temos a presença do colágeno, então ele acaba dando uma resistência maior a este osso, ele acaba dando flexibilidade, uma pequena flexibilidade. Claro, a gente não vai pegar esse osso simplesmente, ele vai ficar totalmente maleável, né? Não vai acontecer isso. Mas ele tem uma flexibilidade, ele não vai quebrar com facilidade, tá? Então, justamente por conta da presença desse colágeno que constitui essa parte orgânica da matriz óssea, é que a gente vai ter essa resistência, tá? Do osso. Então, muito importante, anotem isso no caderno de vocês. Além aqui dessa matriz óssea, então, aí nós vamos ter as células especializadas. Bem, nas células especializadas, então, nós vamos ter os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Até fiz aqui um desenho para a gente poder ter uma ideia de como seriam essas células, ficar melhor essa visualização. Bom, os osteoblastos, aqui eu coloquei ele do grego, nesse termo ósteo do grego, osteon, osso, blastos, significando célula jovem, então uma célula jovem. E essa célula jovem, ela é responsável pela formação óssea. É justamente responsável pela parte orgânica que vai constituir a matriz óssea. Então, isso é de responsabilidade dos osteoblastos. Os osteoblastos, eles vão lá, vão capturar, vão ser responsáveis por pegar alguns dos minerais lá na corrente sanguínea, cálcio quando houver necessidade, trazer para a constituição também, quando necessário, constituição desse tecido ósseo, tá? Então, o osteoblasto vai fazer ele é responsável por toda essa constituição da formação óssea. E aqui a gente tem mais ou menos uma representação de como seria esse osteoblasto. Então, a gente tem uma célula com a presença de um único núcleo, né? Veja que a gente tem uma diferença que, observando essas três células, elas são visivelmente diferentes entre si.
aparentemente aqui o osteoblasto mais gordinho, né? Mas ele consegue, com essa estrutura da celular, fazer uma proeminência, né, do seu corpo, digamos assim, para poder se ligar com outros osteoblastos. Então a gente tem essa característica desta célula. Enquanto os osteócitos são os osteoblastos velhos, ou seja, essa célula aqui ela envelhece. Aqui a gente tem os osteoblastos jovens e nós vamos ter também os osteoblastos velhos. Só que o osteoblasto velho a gente chama de osteócito. Osteoblasto, célula jovem. Osteócito é o osteoblasto velho. Ou o osteoblasto já maduro, né? A célula do osteoblasto já madura também. São os osteócitos. Veja que há uma diferença. Olhando visivelmente, essas células elas são diferentes entre si. Então é como se essa célula ela tivesse secado, né? Então vocês conseguem observar, é como se houvesse um processo assim, como se ela tivesse secado um pouquinho, ficou as proeminências da célula, como se ela estivesse ligada em alguma coisa, e ela secou, e a gente consegue visualizar esse núcleo, né, mais próximo às paredes da célula. Então a gente tem essa diferença mais visível entre o osteoblasto e o osteócito, olhando para a esquematização da célula. E claro, essa diferença aqui entre essa característica. Uma coisa importante, o osteócito, ele tem uma atividade no metabolismo celular muito menos ativa do que o osteoblasto, né? Só se a gente for comparar uma criança de 10 anos com uma pessoa de 90 anos, e a gente for pegar essas duas pessoas e colocar para correr, quem vai correr mais rápido? A criança ou o senhor de 90 anos? A criança, né? Então ela tem uma atividade, ela acaba correndo mais. Então a gente tem essas células do osteoblastos muito mais ativas em relação ao metabolismo celular ósseo, né? Então, em relação ao metabolismo ósseo, as atividades para a recomposição, para a constituição desse tecido ósseo, os osteoblastos eles estão muito mais ativos, o tempo todo trabalhando ali na constituição, na formação desse tecido ósseo. E os osteócitos eles têm uma funcionalidade muito menor, ou melhor, uma atividade celular muito menor do que os osteoblastos. Os osteoclastos, eles já vão exercer a função contrária dos osteoblastos. Os osteoblastos, eles vão exercer essa formação óssea, são responsáveis por essa parte da formação óssea. Os osteoclastos, ósteo também que vai vir de osteon, osso, né, e clastos, de clastos destruir, quebrar. Ele vai ser responsável pelo processo de reabsorção óssea. Então, esse processo de reabsorção óssea, de auxiliar no processo de limpeza. O que vai acontecer então? Bom, veja, esse tecido ósseo, a gente vai ter células que vão ficando mais velhas, que vão perdendo sua funcionalidade, sua atividade metabólica. Então a gente vai ter os osteoclastos que vão auxiliar nesse processo de limpeza. Vêm os osteoclastos, fazem a retirada de todas aquelas células que não têm mais atividade para o tecido, né, que perderam suas funcionalidades, retira, e os osteoblastos vêm e trazem, renovam então esse tecido ósseo. Então eles vão sempre estar fazendo esse sentido contrário. Os osteoclastos eles vão lá fazer esse processo de limpeza, enquanto os osteoblastos vão estar o tempo todo colocando. Então um retira e o outro coloca. Enquanto um está fazendo a limpeza, o outro está colocando um pouquinho também. Da mesma forma, quando houver, por exemplo, quando a gente tiver excesso de substâncias inorgânicas, por exemplo,
tenho excesso de cálcio, a gente pode ter aqui os osteoclastos também atuando, fazendo a retirada desse cálcio também, desse excesso de cálcio. Um pouco dessa retirada vai lá, retira um pouco, tem demais, né? Ou então, digamos que eu tenho uma mamãe que está gestante, não está se alimentando bem com alimentos ricos em cálcio, e esse bebê ele necessita de cálcio para poder constituir os seus ossos. Então, para que haja a constituição desse osso, já que não há uma alimentação adequada, o corpo da mãe vai fazer uma doação de cálcio. E nesse momento a gente vai ter que os osteoclastos atuando, indo lá, fazendo retirada de cálcio dos ossos dessa mamãe, para poder então doar, levar para poder fazer a constituição dos ossinhos desse bebê. Então a gente tem esses osteoclastos trabalhando nesse processo de reabsorção óssea, fazendo essa limpeza também, retirando de um lado para poder levar para outro quando houver a necessidade. E os osteoblastos trabalhando em todo esse processo de formação desse tecido ósseo, tá? Super importante essa questão também. Na próxima aula a gente vai trabalhar então dando continuidade a esse conteúdo, então aguardo vocês na nossa quarta aula sobre o sistema locomotor, sobre os ossos. Até breve!